Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando esse vídeo aqui na madrugada de segunda para terça, então, como os meus horários são alternativos, né, boto criança para dormir, levo no médico, aquela coisa toda, só consigo espaço na madrugada. Seja bem-vindo e ative as notificações. Bora falar do Timão? Vocês viram que o Cruzeiro venceu, né? O Cruzeiro venceu o Goiás num jogo de desespero pelo Z4, para sair do Z4. Eu não sei se até se matematicamente, mas assim, praticamente rebaixou o Goiás. O Goiás agora não vai conseguir escapar. O Bahia agora é o primeiro time da zona, porque o Bahia tinha saído, só que o Cruzeiro ainda tinha esse jogo para fazer. O Cruzeiro vencendo, ele passou o Bahia, o Santos, o Vasco e o Corinthians. Ele só não passou o Inter, que venceu o Bragantino. O Cruzeiro passou toda essa galera aí, mas o Cruzeiro evidentemente ainda não escapou, porque o Cruzeiro chegou aos 44 pontos. E essa nota de corte, ela tá um mistério. Muita gente fala que 46 escapa, muita gente fala que 46 não escapa. Então você precisa fazer 47. O Inter tem 46, o Corinthians tem 44. E agora o Corinthians está 3 pontinhos do Z4, no caso, né? E com isso, precisa verdadeiramente vencer o Vasco nesta terça-feira no Rio de Janeiro. O Vasco que tem 42. Então, imaginem se o Vasco vence esse jogo do Corinthians, o Vasco vai a 45 e deixa o Corinthians com 44. A grande questão é, todo mundo vai jogar na rodada. Então, o Vasco terá, né, nessa hipótese, vencido o Corinthians. Só que aí vocês imaginem, o Santos vence seu jogo, passa o Corinthians. O Cruzeiro vence mais um jogo, passa o Corinthians. Aliás, já passou, né? O Bahia vence seu jogo, passa o Corinthians. E aí, gente, essa última vaga, ela vai ficando com o Corinthians. Porque resta uma vaga ainda. Vamos imaginar aqui que América e Coritiba já foram. Vamos imaginar que o Goiás também já foi, falta uma vaga. Essa última vaga, com quem vai ficar? Se o Corinthians não vencer o Vasco, ele ficará os 2 últimos jogos aqui, ó, balançando, podendo entrar na zona, podendo ficar perto da zona e correndo sérios riscos. Então, esse jogo realmente virou uma decisão contra o Vasco no Rio. O Corinthians até mobilizou muitos seguranças para fazer todo o aparato, né, na chegada da delegação nos hotéis, na saída até o aeroporto e tudo mais, já prevendo alguma situação, né? O Corinthians, quando começa a entrar nesse espiral negativo, a gente sabe que a cobrança da torcida é muito grande. E o time vem de uma derrota absurda, acachapante, violenta, de 5-1 para o Bahia, inimigo direto, dentro da própria casa. Então a reação precisa vir imediata. Vão sobrar 2 jogos para que o Corinthians tente escapar. O próximo contra o Inter na Neoquímica Arena. O Inter que praticamente escapou, né? Mas vai ter o Cuiabá agora na próxima rodada, e se não ganhar do Cuiabá, vai estar no desespero também. E os colorados, já vou passar esse bastidor para você, estão numa ideia de que o Inter pode rebaixar o Corinthians nesse jogo. Olha que loucura. E os colorados têm uma rixa com os corintianos, vocês sabem, desde 2005, também 2009, quando perdeu a Copa do Brasil. Então assim, imaginem o clima desse jogo final de semana para Corinthians e Inter na Neoquímica Arena. Mas antes disso, tem o Vasco, e o Corinthians precisa ganhar do Vasco. O Gil está suspenso, o Bruno Mendes retorna. O Caetano também fica à disposição. Acho que o Mano Menezes vai abandonar a linha de 3, né, dos 3 zagueiros, que ele tentou em 2 momentos, um contra o Grêmio, mas nem foi utilizado, porque um dos zagueiros acabou expulso. E nesse último jogo contra o Bahia, ele teve que mudar com 20 minutos de jogo. Então imagino eu que ele vai fazer uma linha de 4 normal, com o Bruno Mendes e o Lucas Veríssimo entre os zagueiros, né? O Fagner e o Bidu ou o Fábio Santos na esquerda, o Moscardo, o Maicon, o Juliano, o Renato, o Romero e o Yuri. Esse deve ser o time, assim, se ele seguir uma linha de raciocínio. Se ele for mudar o time, bom, aí a gente vai ter que ver. O Matias Rojas de novo acusou dores, né? 3ª lesão desde que chegou, impressionante, não consegue jogar. O Mosquito também tá fora, o Fausto Vera também tá fora, o Rony, o volante, também tá fora. Enfim, mas o Mano Menezes tem, assim, do que a gente conhece, basicamente, praticamente todo mundo à disposição. Virou uma guerra.
Virou uma... já era para o Corinthians estar numa condição mais tranquila, mas ele ainda não está. Aí eu fico imaginando se não tivesse vencido o Grêmio em Porto Alegre, como estaria o Corinthians nesse momento. Aquele resultado foi assim, de sobrevivência. Como precisa ser esse contra o Vasco, como precisam ser os próximos. É triste, mas o Corinthians ainda não garantiu a sua permanência na Série A em 2024. Precisa pelo menos pontuar contra o Vasco, para aí depois confirmar o resultado contra o Inter na próxima rodada. Porque a situação, a configuração ali da parte de baixo, ela está indicando que se você fizer 45, 46, talvez não seja o suficiente. Por isso, são 3 jogos que o Corinthians ainda tem e precisa pontuar, porque o risco ainda existe.